Olá, meu nome é Jo. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Hoje vamos falar da mãe mais egoísta de Ohio. Crystal Candelario abandonou a filha à própria sorte, sem comida, sem água, por mais de 10 dias. Sua filha morreu da forma mais cruel e triste. Tell me the address so we can help you. 129 with my parents. Okay, is it a single floor apartment? Please. What's your name? Crystal. What's your last name, Crystal? Crystal Candelario, please tell me. Sexta, 16 de junho de 2023. Manhã, 7 horas e 47 minutos. West Boulevard, Cleveland, Ohio. Uma mãe liga desesperada para o 911, revelando que seu bebê estava morrendo. Uma ambulância foi enviada rapidamente para Lorraine Avenue, perto da West 97th Street, mas não havia mais nada que se pudesse fazer. Jaylin Candelario, de 16 meses, já estava morta. Crystal Candelario, mãe de Jaylin, agora mais calma, explica o que pode ter acontecido, relatando as ocorrências da semana. Segunda e terça, 12 e 13 de junho de 2023. Neste período, Jaylin estava vomitando muito, sem querer se alimentar, e que pensou em levá-la ao hospital. Quarta e quinta, 14 e 15 de junho de 2023. A criança ainda se negando a se alimentar e estava perdendo muito peso. Crystal conta que estava no banho entre 8 horas da noite, quando ouviu os gritos de Jaylin, que pareciam gritos de dor. Ela chorava muito. Sexta, 16 de junho de 2023. Crystal diz que foi acordar seu bebê, mas ela parecia sugada, que sentiu medo quando viu. Remember right now when you mentioned the vomiting. She got a vomiting the last week, Monday and Tuesday, two times. But I was trying controlling because I know I give to her Tylenol or something, for controlling the vomiting. Okay. Come on, sir. This is my supervisor, Sergeant Gomez. Antidialytic too, I give to her when she got a diarrhea or vomiting. She was refusing to do the food and she was with no appetite. I say, oh my God. This is after last Monday and Tuesday when she was throwing up? Yeah. Mm-hmm. Okay. Yes. Are you talking about Monday and Tuesday like 4 days ago? Yeah, okay. The last week, yes. Okay. Yes, because we almost done this week, so I talk about, Because week. what, this week? This week, I talk about because we almost done, the week. Oh, we're almost done with this week. Yeah. Okay. All right, so that was just Monday and Tuesday of this week. She was throwing up. Yes. And then how was she Wednesday and Thursday? She was with no food, just with the meal because she was refusing. Maybe it's because she get a vomiting 2 days, before. Yeah. So that's why What? I was scary because I say, oh my God, maybe go to the hospital because she doesn't eat anything, and she was lose tiny, her weight. I lose, her weight. But right now, in this morning when I wake up, she was asleep. She sleep every day 12 hours. Okay. She sleep like at 9, 8 p.m. through 9 or 10 a.m. Okay. 12 hours. So in this morning I was sleeping too. I never wake up. She was. What happened? What was going on last night? Last night she was crying a lot, and I see one moment when I was take a shower, and she was screaming like I don't know, probably she get a pain. Okay. Maybe. About what time was that last night?
maybe at 7 or 8 p.m. Okay. So she was screaming like, probably for pain or something like that. In this morning when I wake up, I took her in the morning for, Jaylene, wake up, and she wake up, and when I see her, I see she looks like a really, really dry, like ¿cómo se dice cuando una persona se chupa, o sea, Kind of like, yeah. Oh, like her face was sunken in? So, yeah. Y ahí fue Okay. que yo me asusté y dije, Os policiais ouviram seus relatos com muita incredulidade, pois o estado que se encontrava aquela menina demonstrava que havia acontecido algo muito mais sério no decorrer daquela semana. A criança tinha um quadro visível de desidratação e desnutrição, e aparentemente já estava morta há quase 3 dias. Cristel Candelario nasceu em 11 de setembro de 1991, na cidade de Guayaquil, Equador. Posteriormente, ela e seus pais vieram morar nos Estados Unidos e se estabeleceram em Cleveland, Ohio. Ela demonstrou interesse pela pedagogia ainda muito jovem, e um dos seus empregos foi no Silizane Glenville Campus, como professora substituta. Em algum momento, ela revelou para seus colegas de trabalho que amava trabalhar com crianças e sentia-se realizada profissionalmente. Em 2021, ela se conectou pelo Facebook com Henry Garcia, que morava no Equador. Eles começaram um romance virtual e depois viajaram para a República Dominicana para passarem mais tempo juntos. De acordo com Garcia, ela voltou para Ohio e de lá o comunicou da gravidez. Segundo Cristel, neste período de gravidez, eles mantiveram o relacionamento à distância. Jaylene nasceu no início de 2022, quando Cristel já tinha Maya, sua filha de 5 anos mais ou menos, também fruto de um relacionamento rápido. Quando a história de Cristel foi parar em todas as mídias, mundialmente, ela estava em 2 relacionamentos, com pessoas que conheceu pelas redes sociais. E essa informação é importante para a construção dessa história terrível. Então, Cristel morava com seus pais e suas 2 filhas, trabalhava com crianças e amava viajar. Os policiais acharam muito estranho que a criança estava com roupinhas limpas, mas o cercadinho que ela se encontrava estava cheio de urina e fezes. O mau cheiro era horrível, seu corpo também estava bastante sujo. Como suas roupas poderiam estar limpas? Sem contar o estado de desnutrição, que não poderia deixar de ser percebido, os olhos abertos, fundos. Além de todo o estado do corpo, aquele era um quadro muito bem pintado, de negligência infantil, estava muito óbvio. A sargento Teresa Gomes revelou durante o julgamento que aqueles olhos fundos eram resultado de desidratação, e isso poderia ser visto a olhos nus. Foi dado início às investigações. O corpo de Jaylene foi enviado para a patologista forense, Dra. Elizabeth Mooney, e enquanto ela investigava a causa da morte, a sargento Teresa Gomes e o detetive T.J. Powell foram conhecer a rotina da principal suspeita daquele suposto crime, Cristel Candelario. No dia 1º de junho de 2023, os pais de Cristel viajam para o Equador, levando sua filha mais velha, Maya, de 7 anos. Jaylene, de 16 meses, ficou aos seus cuidados. Então, para facilitar, vou colocar em uma planilha com as datas dos movimentos que essa abençoada fez após ficar responsável pelos cuidados de seu bebê. 1º de junho de 2023, quinta. Os pais e sua filha mais velha viajaram para o Equador. 4 de junho de 2023, domingo. Cristel saiu de casa pela manhã, às 11h29, tomou um café no Denny's Restaurant, em Detroit, Michigan. 6 de junho de 2023, terça. Cristel retorna para casa, chegando às 7h41 da manhã. Jaylene ficou 2 dias sozinha em casa. Cristel estava em um relacionamento amoroso em Detroit. 6 de junho de 2023, terça. Cristel saiu de casa novamente, com malas. Ela tinha uma viagem para Porto Rico, mas suas passagens foram compradas com saída para dia 8 de junho, quinta, e retorno para 11 de junho, domingo. Ela ficou em um hotel por 2 dias, até a sua partida.
8 de junho de 2023, quinta. Ela viajou para Porto Rico. Lá encontrou um outro rapaz, com o qual ela mantinha um relacionamento à distância há alguns meses. Durante a viagem, ela postou fotos com seu novo amor e amigos. Fotos em lugares lindos. 11 de junho de 2023. Domingo, Crystal retorna de Porto Rico. Mas pelo que me parece, ela não tinha nenhum motivo para ir para casa. Ela foi para Detroit, Michigan novamente. Por lá, ela ficou até sexta. 16 de junho de 2023. Sexta, Crystal retornou para casa, chegando às 7h41. Encontrou sua filha sem vida, trocou suas roupas e ligou para o 911. Os investigadores conseguiram essas informações através das câmeras de trânsito e das campainhas dos vizinhos de Crystal. Eles conseguiram rastrear todos os passos dela, inclusive suas entradas e saídas em casa, entre os dias 4 e 16 de junho. As imagens de sua viagem em Porto Rico também ajudaram muito na investigação. Ela não se preocupou em esconder que estava viajando. Fico me perguntando se os pais dela não tinham acesso às suas redes sociais. Se eles não sentiram a falta de Jaylen durante esses 16 dias. Não estou tentando culpar os avós, mas acho que eles foram muito despreocupados, insensíveis. A equipe de investigadores assistiram a mais de 600 horas de filmagens. Em uma das filmagens da câmera de campainha da vizinha de Crystal, do dia 9 de junho, sexta, 7 dias antes dela retornar para casa, se pode ouvir gritos de Jaylen, a mulher da madrugada. Enquanto todos dormiam e sua mãe estava feliz em Porto Rico, Jaylen gritava à noite com fome, sede, ansiedade e medo. Acredito que aquela abençoada não tenha deixado uma luz acesa para não chamar a atenção dos vizinhos. Pense em uma mãe de primeira. Enquanto os investigadores buscavam informações sobre a rotina de Crystal, a Elizabeth Mooney, patologista forense, examinava o corpinho daquele de Jaylen, e ela se viu em um dos piores casos de negligência infantil de sua carreira. Jaylen estava vestida com roupas limpas, indicando que seu corpo, provavelmente, havia sido vestido antes da chegada da emergência à sua casa. O corpo da criança apresentava emagrecimento extremo. Após a revisão dos registros médicos há menos de 2 meses, constatou-se que ela teve uma perda de 7 quilos. Seus olhos estavam fundos e ela tinha atrofia temporal no rosto, que é a redução do volume ou espessura dos músculos na região da têmpora, podendo resultar em assimetria facial visível e alteração na pele, como ressecamento e pigmentação irregular. A pele apresentava uma diminuição acentuada da temperatura, indicando desidratação grave. Além disso, havia material fecal em abundância em todos os dedos, mãos, unhas e pés. O mesmo material foi encontrado em seus lábios, cavidade bucal, principalmente nos dentes. Seus lábios estavam muito secos e descamados. Haviam assaduras e material fecal aderente em todo o seu corpo. Não havia ferimentos graves, apenas pequenos. Arranhões principalmente no rosto, aparentemente auto-infligido. Mudanças de decomposição muito precoce. Estavam presentes principalmente descoloração tênue ou coloração esverdeada no abdômen. Essas são mudanças típicas de decomposição, que surgem entre 2 a 3 dias post-mortem. Enfim, a doutora Elizabeth descreve muito mais coisas, que demonstra que a fome e sede destruiu o corpo dessa criança, mas não vou mais descrevê-las aqui, pois é insuportável imaginar enquanto digito. O vídeo com todo esse terror está na descrição. Pelo que a doutora Elizabeth constatou, que Jaylen morreu há 2 ou 3 dias antes de ser encontrada, então sua morte foi entre os dias 13 e 14 de junho. Crystal chegou de Porto Rico no dia 11 de junho, mas ela preferiu ir para Detroit, Michigan. Que fogo uterino é esse, que a criatura passa dias viajando com um rapaz, e quando volta já vai encontrar com outro, esquecendo de suas responsabilidades? Não posso afirmar que ela tenha ido se encontrar com outro homem ou ficou com o mesmo, mas pelo que os investigadores apuraram, ela tinha o rapaz que viajou para Porto Rico
e o que ficava em Detroit. Tem uma questão que me intriga. Ela tinha depressão e ansiedade. Mas esses transtornos podem levar a pessoa a ser tão egocêntrica a ponto de não se importar com mais ninguém? Não pode-se dizer que ela estava em surto e esqueceu que tinha uma criança em casa, sozinha, morrendo de sede, fome e medo. Porque seus amigos a perguntaram pela criança, e ela disse que a criança estava bem. Seu namorado perguntou também, e ela disse que sua mãe estava cuidando dela. Ela mentiu. Em nenhum momento seu coração teve aquele aperto de quando estamos fazendo algo que não condiz com nossa índole? Nenhum apontamento de que algo não estava certo? Pode ser que eu esteja medindo Crystal com a minha régua, mas não acredito que uma pessoa boa consiga se divertir enquanto tem outra morrendo aos poucos, como numa espécie de tortura física e psicológica. A doutora Elizabeth diz que o corpo de Jaylin foi destruído pela fome e sede. Crystal teve inúmeras chances de não permitir que sua filha passasse por uma morte tão ruim, mas ela se negou a fazer algo em todos os momentos que teve oportunidade. Ao chegar, em casa, Crystal trocou as roupas da filha para disfarçar não sei o quê. Tudo estava sujo, fedendo, inclusive seu próprio bebê. Fez um teatro incrível ao telefone. Durante sua ligação ao 911, depois sentou-se e contou uma linda história de mãe zelosa, como se estivesse passado todos aqueles dias cuidando de sua filha. Toda a descrição feita pela doutora Elizabeth é tão pesada que eu não consegui parar de anotar. Eu faço todo o roteiro escrevendo, para depois digitar no notebook. Eu escrevi quase 5 páginas com as descrições da doutora, de tão impressionada que fiquei. Não conseguia parar de escrever, mas não acho saudável. Para quem vai ouvir ou assistir esse vídeo, imaginar como sofreu a filha dessa mulher. Depois ela consegue mentir, e mais adiante, se colocar como vítima. Eu vou usar os termos mãe-mulher, porque precisamos entender que nem toda mãe é gente, às vezes é demônio. Nem toda mulher presta, às vezes ela é um monstro. Causa da morte. Jaylin faleceu em decorrência de um estado grave de desidratação, seus rins e fígado falharam, e ela estava em um estado de acidose cetogênica, que leva ao coma e, eventualmente, à morte. Com todas as informações da investigação e o resultado dos exames da doutora Elizabeth, era hora de conversar mais uma vez com Crystal Candelário. Os investigadores a questionaram, e ela não parava de mentir e se contradizer. Ela insistia em sua inocência, mas posteriormente ela confessou seus crimes, colocando a culpa de suas atitudes nos seus transtornos de ansiedade e depressão. Durante o julgamento, diversos elementos chocantes foram apresentados, causando indignação e tristeza entre os presentes. Aqui estão alguns dos principais eventos que ocorreram no tribunal. Apresentação de provas. A acusação apresentou evidências de abuso e negligência, incluindo relatos médicos sobre a condição crítica em que Jaylin foi encontrada. Profissionais de saúde descreveram os danos físicos e a desidratação severa que a criança sofreu, o que reforçou a gravidade do caso. Testemunhos. Testemunhas, incluindo familiares e especialistas em proteção infantil, foram chamados para falar sobre o histórico de Crystal e suas interações com Jaylin. Eles relataram situações de negligência e preocupações anteriores sobre a segurança da criança. Declaração do advogado de defesa. O advogado de defesa de Crystal fez argumentos tentando atenuar a responsabilidade dela, mencionando possíveis questões de saúde mental e outras circunstâncias pessoais. No entanto, isso não foi suficiente para convencer o júri. Esse caso levantou muitas questões sobre a proteção e os direitos das crianças, além de chamar a atenção para a necessidade de políticas mais eficazes para prevenir abusos na infância. Ana Faragla, promotora assistente do Condado de Cuyahoga, mostrou todas as provas e expôs sua imensa indignação com o caso. Ela disse que não havia justificativa para o que Crystal fez e que as fotos postadas em suas redes sociais, as relações amorosas, as viagens, o fingimento após encontrar o corpo da filha, demonstram que ela tinha consciência do que fez. A doutora Elizabeth falou sobre tudo o que havia constatado durante os exames no corpo de Jaylin e que a dor e sofrimento que a menina suportou
duraram não apenas horas, mas possivelmente até uma semana. A dor que ela sofreu vinha de uma fome e sede extremas, decorrente de um terror inerente de isolamento, falta de alguém presente, tudo isso era assustado. Elizabeth disse mais. Sabemos que bebês de 4 e 5 meses de idade experimentam ansiedade de separação, com ansiedade mais extrema por volta dos 9 aos 18 meses. Jaylin tinha 16 meses. A promotora falou sobre o fato de que nenhum familiar de Jaylin estava do lado dela, lutando pela justiça, nem naquele momento, nem durante a investigação. Os avós de Jaylin não participaram da investigação, não ligaram nem retornaram as ligações feitas pelos investigadores, que nunca quiseram saber sobre nada. Apenas buscaram proteger sua filha, Crystal, até mesmo justificando suas ações com doenças e transtornos. Uma observação. Durante a investigação, uma tia de Crystal foi procurada, mas ela não queria se envolver porque a mãe de Crystal, sua irmã, falou para ela se manter afastada do caso. E como ela já tinha uma relação problemática com sua sobrinha, ela não gostaria de dizer nada para não criar caso com a família, e não falou mais nada. A promotora apresentou ao juiz todos que estavam buscando justiça por aquele bebê. Doutora Elizabeth Mooney, sargento de polícia de Cleveland Teresa Gomes, o detetive T.J. Powell e toda a sua equipe. T.J. Powell escreveu um lindo poema para Jaylin, que eu vou colocar no final do vídeo. T.J. Powell disse que Jaylin jamais será esquecida. Os pais de Crystal também fizeram suas declarações de impacto. Eles falaram do quanto estavam tristes pelo que houve com sua neta, e que amava muito sua filha. A mãe de Crystal, Katy Torres, ressaltou as inúmeras qualidades de sua filha, da educação religiosa que ela recebeu, que ela era uma filha maravilhosa e temente a Deus, que durante toda a sua vida, Crystal sofreu com doenças, incluindo doenças mentais, que o fato dela ter deixado de tomar seus medicamentos suas crises pioraram muito, e que isto a incapacitou de tomar decisões sensatas, que tudo o que aconteceu foi pelo fato dela estar enfrentando depressão e ansiedade, e que as fotos apresentadas durante o julgamento não representavam o seu real sofrimento que estava vivendo, que eles, ela e o esposo, não sabiam de nada que estava acontecendo. Crystal também fez sua declaração, bem como seu defensor, mas o que me chamou a atenção foi ela afirmar que já havia confessado tudo o que fez, que Deus e sua filha já haviam a perdoado. Será que ela estava pensando que por isso tudo deveria ser esquecido e ela deveria ir para casa? Eu observo que normalmente essas pessoas que não se importam muito com os resultados dos seus atos sempre usam o argumento de que já foram perdoados por suas vítimas, sempre dando o tom de que não precisa tanto. Se a vítima já perdoou, para que a sentença? É vingança? Me pareceu que ela esperava que o juiz a disse: então vai para sua casa, está tudo resolvido. Deus já te perdoou, sua filha também, e você foi gentil em confessar tudo. Mesmo que tenha dado um trabalho imenso para os investigadores desmentir seus depoimentos iniciais. Eu amei o que o juiz falou após proferir a sentença. Achei ótimo. A repercussão do caso. Este caso repercutiu em todo o mundo, causando grande indignação. Alguns vizinhos deram entrevistas e disseram que havia um histórico de abandono recorrente por parte de Crystal. Uma vizinha falou que em uma determinada ocasião, ela concordou em ficar um final de semana com Jaylin, que se transformou em 1 mês e meio, com Crystal se negando a atender o telefone ou buscar sua filha. Se os pais de Crystal moravam com ela, como eles não percebiam esse comportamento? Os vizinhos relataram que ela havia deixado o bebê sozinho por 2 dias, pouco antes do ocorrido. É provável que tenha sido entre os dias 4 e 6 de junho, quando ela foi para um encontro em Detroit, Michigan. Como os pais de Crystal não sabiam desse histórico de abandono? Eu fico questionando isso porque eu acho que os pais também não demonstraram ter sentimentos nobres em relação a essa neta. E ainda que fosse um estranho, como você presencia uma criança sofrendo maus tratos e não fazem nada? Acho que essa criança era um peso até para os avós, porque eu não ouvi ninguém dizendo que Crystal abandonou Maya. Apenas falaram do bebê Jaylin. Eles levaram a neta mais velha para o Equador e deixaram Jaylin com a mãe do ano. Eu não estou afirmando nada, mas fico pensando sobre o comportamento desses avós. Outra coisa,
Eu vi alguns vizinhos dizendo que amavam Jaylin, que se preocupavam com ela. Mas a câmera da vizinha grava os gritos da menina durante a madrugada, no dia 9 de junho. Ninguém ouviu? O caso repercutiu como muitos outros, mas eu me pergunto, até quando as pessoas vão esperar que o pior aconteça para se indignarem? Sempre depois desses casos de grandes repercussões, sempre aparecem inúmeras pessoas dizendo que ouvia gritos, via algumas situações. Muitos sabiam sobre espancamentos e abusos, mas nunca denunciaram. Hoje temos inúmeras maneiras de denunciar anonimamente. Por que não agem antes? Foram escritos 2 livros sobre o caso. The Heartbreaking Story of Cristel Candelario. Livro 1. A história decepcionante de Cristel Candelario. Revelando a sombria realidade da negligência parental, o impacto devastador de escolhas egoístas e como prevenir a negligência infantil para um futuro mais brilhante. Por David L. Ellington, autor. Livro 2. The Ultimate Act of Cristel Candelario. Betrayal. O último ato de traição de Cristel Candelario. Desvende o doloroso. Desfecho de abandonar sua filha de 16 meses, resultando no desejo da comunidade por justiça, diante de uma perda inimaginável. Em 22 de fevereiro de 2024, o juiz do Tribunal do Condado de Cuyahoga, Brendan Sheehan, a sentenciou à prisão perpétua, sem direito a condicional, pelos crimes de homicídio qualificado, uma acusação por colocar criança em perigo. O juiz Brendan Sheehan disse: "O vínculo entre uma mãe e um filho é um dos mais puros e sagrados. É um relacionamento construído em amor, confiança e proteção inabalável. Você cometeu o ato máximo de traição. Aquele pequeno bebê perseverou, esperou que alguém o salvasse, e você poderia ter feito isso com um simples telefonema. Em vez disso, vejo fotos suas em uma praia, enquanto sua filha comia suas próprias fezes. Assim como você não deixou Jaylin sair do confinamento até a morrer, você também deve passar o resto da vida em uma cela, sem liberdade. A única diferença é que a prisão não vai lhe deixar faltar água e alimento." Conclusão. Cristel deu uma entrevista para o Telemundo News, 21 de março de 2024, 14h13 por Damia Bonmati. Cristel Candelario, que foi condenada à prisão perpétua pela morte de sua filha pequena, que ela deixou sozinha por mais de uma semana enquanto estava de férias, culpou seus problemas mentais pela decisão de abandonar a filha. Os advogados de Candelario disseram que pretendem que o tribunal leve em consideração seu estado mental em uma futura apelação de seu caso. Questionado sobre como é possível que uma mãe abandonar um bebê de 16 meses em uma casa, sem supervisão, por 10 dias para sair de férias, Candelario disse: "A resposta é um pouco difícil para o resto do mundo entender. E, em particular, para as pessoas que questionam e apontam que cometi um ato diabólico, como foi mencionado no tribunal. Eu dei meu testemunho, assumi a culpa por minhas ações. Eu estava passando por estresse emocional", ela disse, acrescentando que estava passando por problemas de relacionamento com o pai da menina. No entanto, Candelario insistiu que "minhas filhas sempre foram tudo, meu mundo inteiro para mim", e garantiu que "Jaylin está sempre em meu coração e está comigo onde quer que eu vá." Questionada sobre os motivos de sua viagem a Detroit e Porto Rico, que a levaram a deixar a filha sozinha, Candelario disse: "Foi uma decisão tomada muitos meses antes, quando ela estava saindo de uma hospitalização de 2 meses por problemas de saúde mental. Fiquei no hospital em janeiro e fevereiro de 2023 porque tive problemas emocionais e mentais. Em uma dessas 2 ocasiões, eu quis fazer uma tentativa contra a minha própria vida. Por esse motivo, fiquei no hospital sem poder andar por exatamente quase 2 semanas. E no mês de março, quer dizer, meu agora ex-namorado e eu queríamos tirar férias." Durante a entrevista, Candelario tentou isentar o ex-companheiro de qualquer culpa, dizendo que ela havia dito a ele que deixaria a menina com a mãe durante a viagem.
Ela também negou que tenha comprado as passagens para viajar, tendo tomado a decisão de deixar a filha sozinha, mas sim que o evento ocorreu em decorrência de seu estado mental. Na verdade, eu saí para a viagem por um impulso que eu tomei. Peguei minhas 4 coisas e saí correndo de casa como quando alguém está sendo perseguido, disse. Não é que naquele momento eu pensei que, eu estava indo para Porto Rico. Eu ficaria super confortável. Não, eu nunca pensei isso. Eu simplesmente queria fugir de uma vida de estresse, depressão e ansiedade, disse Candelário. Eu não queria continuar vivendo, porque eu tinha tido muitos problemas na minha vida. Durante a viagem, Candelário disse que pensou na filha e no fato de estar sozinha. As pessoas que me acompanharam na viagem puderam ver que eu estava muito distraída, eu estava muito brava. Elas me disseram: Crystal, o que está acontecendo? Você não é você mesma. Eu nunca mencionei nada sobre minha filha. Candelário disse que seu namorado perguntou sobre Jaylin um dia durante a viagem. Quando ele mencionou a garota para mim, foi como quando alguém te lembra de alguém que não está com você naquele momento. Mas ela disse que simplesmente respondeu que sua filha estava bem. Ela confessou que por alguns segundos pensou em ligar para um familiar ou vizinho para verificar o bem-estar da filha. Mas eu não fiz isso. Não, eu nunca fiz isso. E foi um erro meu. Candelário disse que seus pais nunca souberam que ela havia viajado e abandonado a menina à própria sorte. Eles nunca souberam que eu tinha ido para Porto Rico, ela disse. Eles pensaram que eu estava em casa ou que eu estava com Jaylin, talvez em algum outro lugar, em outra cidade. Os pais de Candelário estavam viajando com sua outra filha, que tinha 7 anos na época. A única coisa que eu disse a eles foi: fiquem tranquilos, eu vou ficar aqui com Jaylin. Ela disse a eles que não estava a fim de fazer nada durante as férias. Foi tudo o que eu disse a eles. Ao retornar, Candelário encontrou a filha inconsciente e chamou a polícia. Então ela disse: foi aí que meu mundo desmoronou. Não porque talvez eu estivesse pensando em ir para a prisão. Isso é o menos importante, porque a gente é adulta e pode aceitar os próprios erros. Eu estava em desespero. Eu sentia que ela poderia ser salva. As coisas não precisavam acontecer daquele jeito porque minha filha estava bem. Eu sempre cuidei dela. As respostas dela só reforçam o que eu penso sobre ela: egoísta, irresponsável, cruel. Ela programou a viagem 2 meses antes, mas diz que saiu para a viagem por impulso. Vamos às datas. Saiu dia 4 e passou 2 dias fora de casa, voltando dia 6. No mesmo dia 6, saiu de casa novamente, sendo que sua passagem com destino a Porto Rico era para dia 8. Retornou de Porto Rico no dia 11 de junho, mas não voltou para casa. Foi para Detroit e ficou lá até o dia 16 de junho. Essa abençoada estava em surto, foi? Ficou para baixo e para cima, se negando a ficar em casa, sabendo que havia uma criança que dependia dela para comer, beber, fazer a higiene pelo menos. E quando essa querida retornou e encontrou o corpo da criança, achou que ainda podia salvá-la? Acho que quando ela enxergou o estado do corpo da menina, que não era nada bom, ela se desesperou, entrou em choque, mas mesmo assim, mentiu, tentou esconder suas ações monstruosas. O que ela fez foi demoníaco. O detetive T.J. Powell escreveu um poema para Jaylin. Vou deixar na legenda algumas observações. As mulheres hoje têm o direito de viverem suas vidas como quiserem, livres para amar sem precisar de compromisso. As mulheres não precisam casar para terem prazer. Eu mesma escolhi não casar. As mulheres podem viajar, curtir do jeito que quiserem, com quem quiserem. As mulheres não precisam ter filhos. Hoje, temos vários métodos anticoncepcionais, mas se acontecer de vir um filho e achar que não tem condições de criá-lo, entregue para alguma instituição de adoção, não é preciso nem justificar. Filho é uma responsabilidade imensa. Dá muito trabalho. A gente precisa abrir mão de quase tudo. É tão bom quanto é ruim, na mesma proporção. E maior que tudo isso, é uma vida que depende totalmente de você, que precisa de você. Eu vejo mulheres falando que as pessoas nunca questionam os pais, mas é historicamente comum que os homens não se importem, e o cordão umbilical está ligado ao corpo da mulher.
é da gente que o filho sai. O primeiro, alimento. Normalmente é gerado pelo nosso corpo. A ligação maior é com o nosso corpo. A regra é que a chance de encontrar um pai de verdade é infinitamente menor que encontrar uma mãe incrível. Na esmagadora maioria das vezes, é a mulher que assume as responsabilidades de seus filhos, ainda que estes tenham sido constituídos dentro de um casamento formal, imagina em um relacionamento passageiro. O que você achou desse caso? Você também acha que pode ter havido negligência por parte dos avós? O pai de Jaylin também tem culpa pelo que houve com ela? Os vizinhos foram omissos? Eu quero saber o que você pensa sobre este caso. Obrigada por chegar até aqui. Siga. Comenta e compartilha, por favor. Até mais.